Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves, esse é o Vida de Jornalista e hoje eu quero convidar você para uma reflexão importante e às vezes meio assustadora. Ainda bem que pelo menos eu não tô sozinho nesse episódio. Oi, eu sou Leonardo Aquino do podcast Torpor e tô animado para essa conversa hoje. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Eu que agradeço, Léo. Então bora começar porque Léo e eu vamos falar sobre inteligência artificial. Não, peraí. Ficou meio esquisita essa abertura, né? Você que tá aí ouvindo, você notou alguma coisa estranha na minha voz e na voz do Léo? Olha, quem tá ouvindo, eu não sei, mas rapaz, se tu perguntar pra mim, eu achei meio estranho, viu? Mas também, né, tem uma explicação. Aquele diálogo da abertura do episódio foi totalmente gerado por inteligência artificial. Aquilo era um texto lido por um robô com um clone da minha voz e um clone da voz do Léo. Não sei o que é que tu acha, meu caro, mas dessa vez acho que não deu pra enganar muita gente, não. Ficou estranho mesmo. Mas beleza, vamos seguir, porque como eu disse na abertura, né, ou melhor, como o clone da minha voz disse na abertura, Léo e eu vamos conversar sobre inteligência artificial. Peraí. Não, isso ainda tá meio esquisito. Aquele primeiro trechinho tava muito esquisito, era claramente um robô. Mas e esse aí que veio depois? Você que tá escutando notou que esse segundo diálogo também foi totalmente gerado por IA? Uma IA mais sofisticada, né, que engana melhor. Te enganou? O problema é que agora você deve estar pensando, beleza, mas e essa voz de agora? Essa voz que você está ouvindo nesse momento? Ela é real ou é um robô também? Bom, aí eu vou ter que apelar para sua confiança. Então, acredita em mim, essa voz aqui é verdadeira, eu sou o Rodrigo real, oficial, e de fato tem um Leonardo Aquino verdadeiro aqui comigo, que você ainda não ouviu. A gente tá numa chamada de vídeo, então eu tô vendo o Léo, eu posso garantir para você que a voz que você vai escutar a partir de agora é do Léo verdadeiro. Aliás, isso que eu fiz agora, essa risadinha assim, isso é uma coisa que os clones de voz ainda têm muita dificuldade de reproduzir, mas já já a gente fala mais sobre isso. Primeiro, Léo, o Léo real, dá um oi aí pro povo. E aí, gente, tudo bom? Que honra estar aqui no Vida de Jornalista, ainda mais numa experiência como essa aí, meio David Lynch, meio Blade Runner. Obrigado demais pelo convite. Imagina, cara, assim, eu e Léo, para quem tá ouvindo, eu e Léo, a gente tem conversado muito sobre jornalismo, sobre podcast, a gente tem muito hábito de compartilhar coisas um com o outro, e a gente tem conversado muito sobre inteligência artificial, então por isso que eu chamei o Léo para bater esse papo aqui nesse episódio, e vai ser uma coisa assim, a gente não é especialista, né, no tema, a gente tá aqui como dois curiosos que andam fuçando aí algumas ferramentas. Então, a gente tá meio no papel do ouvinte aqui, eu acho, né, Léo? De tentar, junto com o ouvinte, decifrar algumas coisas que estão rolando por aí. Talvez tenha ouvintes que saibam mais do que a gente, né? Mas, assim, acho que as nossas experiências são legais de se compartilhar. Acho que essa troca que a gente vem fazendo no WhatsApp sempre é muito construtiva. Aprendi muitas dicas contigo e acho que passei algumas para você também. Ah, E é isso, a gente se adaptando aos novos tempos. eu acho que as nossas experiências têm sido legais e talvez um pouquinho assustadoras também com a IA. Tem algumas coisas que ainda me deixam meio intrigado, mas a gente vai falar disso aqui. E claro que no fim do episódio a gente vai voltar a falar, mas eu queria que você falasse, Léo, rapidinho sobre o podcast que você fez recentemente, o Torpor. E que você se apresentasse também, já que você está chegando aqui no Vida pela primeira vez, que você contasse onde você está, de onde você é, só para quem não te conhece ainda, por acaso. Bom, eu me chamo Leonardo Aquino, eu tenho 42 anos, eu moro no Recife há quase 14, mas eu sou de Belém do Pará. Nasci lá, cresci lá, me formei lá na Universidade Federal do Pará e desde 2023, não, na verdade desde 2021, mais ou menos, eu comecei com esse negócio de querer fazer podcast. Em 2022 eu publiquei um pela Globo, chamado Rivaldo Confidencial, com a biografia do Rivaldo, né, o camisa 10 da seleção no Penta. E em 2023 eu comecei a fazer o Torpor, que é um projeto que surgiu dentro do edital do Serrapilheira, do Instituto Serrapilheira, para podcast de ciência. É um podcast que, na sua primeira temporada, ele foi dedicado a opioides, né? A crise dos opioides sob a perspectiva brasileira. A gente publicou a temporada de 5 episódios, mais um bônus no ano passado, e acabamos de publicar mais um episódio de intertemporada com uma temática diferente, mas dos opioides, mas ainda dentro desse assunto de medicalização e substâncias prescritas que ficam na fronteira aí entre uso terapêutico e uso abusivo, que foi sobre psicoestimulantes.
E é isso, desde 2021, mais ou menos, eu fui mordido por esse bichinho do áudio e não larguei mais. É, esse bichinho é perigosíssimo, né? Quando ele pega, amigo, é difícil sair. Mas, mais uma vez, recomendo aí que todo mundo escute o Torpor. E nesses episódios mais recentes, o Léo tem feito algumas experiências com inteligência artificial na hora da produção, sobre roteiro. A gente já vai entrar nesse tema. Mas, Léo, eu imagino que quem está ouvindo a gente talvez esteja um pouco curioso para saber como foi feita a abertura desse episódio, né? Com duas camadas de clones de voz de inteligência artificial. A gente garante que agora vocês estão ouvindo as nossas vozes verdadeiras, mas só para explicar então para quem ficou curioso, para fazer esses clones de voz que quem está ouvindo aí já escutou na abertura, eu usei duas ferramentas, uma que é o Eleven Labs, que eu acho que é a ferramenta mais famosa aí de criação de voz de inteligência artificial, e a outra é o Minimax, que é uma ferramenta que inclusive eu usei na conta gratuita. Então, a primeira entrada ali que realmente estava meio estranha, né, Léo? Fica uma coisa meio esquisita que a gente não precisa nem estar muito treinado aí para sacar que era inteligência artificial. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Eu que agradeço, Léo. Aquela ali foi o plano gratuito que dá para você fazer um clone de voz mandando, sei lá, um áudio de 30 segundos ali, a ferramenta reconhece a sua voz, cria um clone e aí você escreve os textos e ela vai lendo na sua voz. Mas aquela primeira, Léo, achei que logo de cara dá para sacar, né, que é uma IA, né? Assim, fica aparecendo a versão em áudio daquelas mensagens do golpe do Zap, assim, tipo, manda: "Oi, pai", pra você que não tem filho, sabe? "Oi, pai, salva aqui meu número novo". Aí, pô, você já saca que não é real, né, assim. Mas eu fiquei muito impressionado com a diferença dos padrões de clonagem que você mostrou, né. A primeira, realmente, qualquer pessoa minimamente ligada em padrões de oralidade vai sacar que, não é verdadeira, né, mas a segunda já entra numa fronteira ali que, é perigosa, né, assim. É. Mas, rapaz, se tu perguntar pra mim, eu achei meio estranho, viu? Mas também, né, tem uma explicação. Se isso cair na mão de quem tá mal intencionado, manda uns áudios de Zap aí pedindo dinheiro, dando golpe, que é uma beleza. Não, e eu vou te falar uma coisa, cara. Eu, depois que eu comecei a usar essas ferramentas, eu já fiquei com medo de mandar áudios para as pessoas, assim, no WhatsApp, né? Porque é isso. Essa segunda, que parece mais realista mesmo, você tem que mandar uma quantidade maior de áudios, né? Então você manda de 30 minutos até 3 horas de áudio, e a ferramenta às vezes demora algumas horas para processar aquilo ali, e ela entende exatamente o jeito como você fala, com as respirações, com os vícios de linguagem, então a reprodução é muito mais fiel. E, Léo, a gente tá falando de um negócio, cara, que acabou de começar, né? Tá nascendo ainda essa coisa de clonar a voz. Você imagina como é que vai ser isso daqui a 3 anos? Daqui a 3 anos, um abraço, cara. Vai ser exatamente idêntico o jeito como a gente fala. Então, é claro que tem umas implicações éticas aí, né, pra gente que tá falando de jornalismo aqui. Aqui são basicamente dois jornalistas tentando entender como a IA pode ajudar a gente e também, claro, quais são os perigos dela. Então, acho que um dos perigos é esse, né? É você ter uma plataforma que, numa conta gratuita, às vezes você já consegue fazer uma clonagem de voz. E assim, eu poderia, por exemplo, pegar um áudio que uma pessoa me mandou, jogar na plataforma e fazer. Foi o que eu fiz com o Léo. A diferença é que o Léo sabia que eu estava fazendo. Eu quis trazer isso aqui no início do episódio, Léo, mais como até uma brincadeira mesmo, porque assim, não vejo isso ainda como algo que possa ajudar a gente a fazer podcast. Eu acho que para o produto de áudio que eu e você gostamos de fazer, de fato, não vai substituir, nem agora, nem tão cedo. Mas eu acho que tudo tem demandas em que isso pode ser adaptado. Podcasts pequenos, curtos, assim, de 3, 5 minutos, com resumos diários de notícias feitos por IA. Eu já ouvi alguns também, americanos, assim, É, de você ter pequenos resumos ali com voz de IA. pois é, isso, sei lá, vá lá, talvez dê para isso se adaptar, né, a essa ferramenta, enfim. Mas eu acho que tem questões éticas, como você mencionou. Pessoas públicas estão muito vulneráveis a áudios falsificados, né. Sim. Se estão vulneráveis a vídeos, que dirá áudios, né. E aí eu fiquei também pensando no seguinte: você falou em questões éticas, né, envolvendo essa questão da clonagem de voz, mas eu penso também numa outra questão. A gente precisa ficar vigilante com o áudio de WhatsApp como fonte primária de informação.
Sim. E especialmente quando é um áudio encaminhado por um terceiro, né? De repente, alguém que conhece uma fonte que você está precisando ouvir, e aí chega aquele áudio supostamente exclusivo, mas passado por um intermediário. Eu acho que a gente precisa ficar vigilante, porque com a qualidade dessas clonagens de voz, vai ser difícil confiar. Eu acho que esse é um dos principais problemas, de você ter uma dificuldade para detectar o que é real ou não, e na apuração jornalística isso é absolutamente fundamental, né? Você tem que ter a certeza de que aquilo ali veio de fato daquela pessoa. O que eu acho que pode ajudar, ainda nessa questão de apuração e de organização de apuração principalmente, é que você já tem algumas ferramentas que transformam em áudio apurações que você tem para você mesmo entender melhor aquilo, né? Decifra um documento e gera um áudio para você em vez de ter que ler tudo. E uma dessas ferramentas é o Notebook LM, né? Que é uma ferramenta do Google, mas você vai jogando arquivos que são considerados fontes lá, então você pode jogar arquivos de texto de pesquisa, entrevistas, pode ser arquivo em texto, em áudio, em vídeo, você pode mandar links e você cria ali um banco com as fontes que você precisa para uma determinada apuração. E ele te ajuda a organizar essa apuração. Então você pode pedir para ele criar um mapa cronológico das coisas que aconteceram a partir daquele material. E ela tem também essa possibilidade de você pedir para gerar um podcast a partir desse material que você alimentou ali. Então, Léo, eu queria aqui nesse momento do episódio te propor uma coisa que é a gente tentar escutar um podcast gerado pelo Notebook LM, que eu gerei ontem antes da nossa conversa aqui. E o que eu fiz foi o seguinte: vou dar um spoiler aqui, o Vida de Jornalista, voltando agora com a temporada de episódios avulsos, né, que não são uma série fechada, vai ter em breve um episódio com a Sônia Bride, a grande Sônia Bride, grande jornalista, que é um episódio do Vida em parceria com o Oxigênio, o podcast do LabJOR da Unicamp. Então esse episódio vai chegar daqui a pouco, a gente já fez essa entrevista, mas ele ainda não está no ar, vai estar no ar em breve. O que eu fiz? Eu peguei a transcrição dessa entrevista com a Sônia Bride, a transcrição em texto, é uma entrevista de 3 horas. Joguei lá no Notebook LM e pedi para eles criarem um podcast comentando coisas que estão ali naquela transcrição. E aí são 2 apresentadores, né, sempre que fazem ali as vozes, quer dizer, não são 2 apresentadores, são 2 vozes, uma de um homem e uma de uma mulher, comentando. Só que, Léo, é o seguinte, eu não escutei ainda, eu juro que eu não escutei ainda. Então eu trouxe para aqui na nossa conversa a gente fazer um react. Você tá pronto para ser um Casimiro aí por alguns minutos? Tô pronto, nasci pronto já. Então eu vou compartilhar a nossa tela aqui na chamada que a gente está usando para gravar e a gente vai fazendo esse react. Ele tem 3 minutos e 52 e vamos ver como é que ficou esse podcast, dando os spoilers aí sobre o futuro episódio com a Sônia Bride. Vambora. Vamos nessa. Olá. Olha, a gente tem aqui a transcrição de uma conversa muito rica com a Sônia Bride. Foi gravada recentemente, né? Pelo pessoal do Vida de Jornalista e do Oxigênio. Isso, um material bem denso. E a ideia deles é usar isso para um episódio narrativo, né? Em breve. Então, o que a gente vai fazer aqui é mais um apanhado geral. Um gostinho, né? Exato. Pera aí, Léo, eu já tô um pouco chocado, eu acho. Cara, eu cairia fácil. Cairia fácil aí, acreditaria fácil que são vozes humanas. Caramba, cara, 22 segundos e assim, eu já estou bem impressionado. Assim. Assim, eu achei padrão rádio, É isso. padrão CBN, padrão rádio de notícias, né? Perfeito, perfeito. Caramba, vamos continuar, vamos lá. Pegar uns pontos altos do que ela falou. Sem, claro, entregar tudo que vem por aí no episódio deles. Boa. Então vamos lá. A conversa começa de um jeito bem legal, voltando lá para Santa Catarina, para a infância dela. Ela fala do frio, né, da mudança para caçador, da importância dos livros, mesmo com pouca grana na época. E olha que interessante, uma professora, Tânia, que levou a turma numa fábrica de papel e, acendeu ali a vontade de ser jornalista. O meio ambiente, verdade. Coisa que virou central na carreira dela. Eu acho que esse meio ambiente que foi falado aí ficou meio esquisito, né? Achei que deu uma falhazinha na Matrix aí, mas fiquei bem impressionado também do jeito como as vozes comentam um fato que realmente é muito importante na entrevista, que é como o jornalismo surgiu ali na vida da Sônia, né? Eu não percebi essa falha que você está falando, e eu estava aqui impressionado tentando pescar a qualidade das ênfases. Eu acho que a qualidade das ênfases e as ênfases sempre nos
pontos certos, eu acho que torna essa linguagem mais natural, assim. É de É, fato impressionante. e de vez em quando alguém fala um aham, né? Só concordando assim rapidinho, achei que também ficou bastante natural. A gente já tá aqui com quase 1 minuto, vamos seguir. Ela até comenta que desde pequena ficava olhando nuvem, estrela, queria entender vulcão, e essa observação da natureza já estava lá, sabe? E guiou ela para coberturas assim muito fortes. Ela relembrou a chegada no Rio, por exemplo, e o impacto da chacina da Candelária. Nossa. Sim, ela descreveu o choque, a indignação de ver aquelas crianças na rua, né? Alguns com quem ela tinha até conversado pouco antes, falou que isso marcou muito a visão dela sobre violência, vulnerabilidade. Pois é, e essa capacidade de se conectar com a história, mas ao mesmo tempo manter o foco jornalístico, né? Isso aparece em vários momentos que ela conta. Tipo na entrevista com o Collor. Exato, uma entrevista super tensa. Ela disse que ele tentou provocar, mas ela se manteve firme. E, por outro lado, num momento totalmente diferente, como no encontro com o Dalai Lama, ela traz uma sensibilidade, uma reflexão mais filosófica. Interessante isso. E ela falou bastante também das grandes séries, né? Aquelas do Fantástico. Terra, que tempo é esse, por exemplo? Cara, assim, realmente parece que tem duas pessoas lendo ali a transcrição e fazendo comentários bem espontâneos do que tá acontecendo, assim. É impressionante, assim, acho que eu tô falando eles aqui, já tô tratando como duas pessoas reais, assim. Mas, cara, as vozes realmente foram buscar coisas interessantes da entrevista e parece uma coisa que não tem nem roteiro, né? Que eles realmente estão conversando ali, falando sobre o que tá ali na transcrição, né? Teve uma coisa agora que eu percebi, assim, mas assim, eu só percebi porque a gente tá com o ouvido já Isso. condicionado para pescar as imperfeições, vamos dizer assim. Quando ela responde a pergunta sobre o Collor, parece que ela muda o tom da leitura, né? Ela vinha num tom um pouquinho mais grave, mais médio para o grave, assim, e aí depois que a voz masculina pergunta sobre o Collor, ela sobe, já fala um pouquinho mais agudo e eu achei meio estranho. É, deu uma quebradinha, Deu né? uma quebrada, mas assim, eu acho que eu só percebi porque a gente tá aqui com a lupa em É, cima, né? é verdade. Mas assim, uma coisa que eu queria te perguntar, você configura, é uma voz masculina, uma feminina, com sotaque de tal região do país? O Notebook LM, até onde eu entendi, ele por enquanto só tem essas duas vozes, essas duas opções de voz. Então é sempre uma voz masculina e uma feminina, e são essas vozes. Você não pode mudar e pedir uma configuração de sotaque diferente ou de, sei lá, um tom de voz diferente. Por enquanto são só essas vozes. O que você pode fazer é no prompt pedir coisas, né? Pedir para focar mais num ponto, para focar mais no outro, para assim, eu não sei se dá para tentar que seja uma coisa mais descontraída ou menos descontraída, mais formal, mais informal, mas as vozes são essas duas aí, acho que não dá para mexer ainda não. Então vamos lá, vamos seguir. Uhum. Nasceu, ela contou, de uma certa frustração com o resultado de uma COP, lá de Copenhague. Aí ela e o Paulo Zero foram escalar o Kilimanjaro para mostrar o aquecimento na prática. Nossa. E teve outras, né? Planeta Terra, lotação esgotada, A Jornada da Vida, Viajar ao Mundo. Ela detalhou um pouco os bastidores, a trabalheira que era para traduzir esses temas complexos. Clima, evolução, recursos, para a TV aberta. Sim, ela ressaltou essa dificuldade, né? E a importância de levar esses assuntos a fundo para o grande público. Uma coisa que, segundo ela, o jornalismo até demorou um pouco para abraçar de vez. E essa urgência fica muito clara quando ela fala da Amazônia. Ela acompanha há tempos, né? Desmatamento, garimpo, e aí comenou nesse trabalho mais recente sobre a crise Yanomami. Ali o relato dela na transcrição é bem pesado. Muito. Ela descreveu a dificuldade que foi para conseguir entrar na área indígena por anos, e quando finalmente conseguiu, já em 2023, o cenário que ela encontrou, meu Deus, fome, doença, o impacto brutal do garimpo ilegal. É um testemunho muito forte, né? Demais. Eu acho o sotaque da voz feminina, eu acho que varia um pouco, né? Às vezes é Mudou demais. meio paulista, às vezes meio carioca. Foi uma coisa que eu percebi nesse trecho, né? A voz feminina variou demais, assim. Era um sotaque carioca até o penúltimo trecho que a gente ouviu, e nesse último virou paulista É verdade. total. Mas teve outra coisa que eu pesquei nesse último trecho que eu queria registrar aqui,
as respirações, Boa. né? Reproduz as falas, mas também as respirações aqui, dá uma puxada no ar, assim, que talvez seja a tentativa de humanizar aí essa voz robótica, mas achei interessante. É interessante. Mas só essa variação do sotaque aí que eu. Enfim, mas é isso. A gente tá com a lupa em cima e vai perceber qualquer coisinha. Mas essa me pegou um pouco também. A gente já tá indo aqui pra reta final do áudio, faltam menos de 50 segundos, vamos seguir. A transcrição passa bem essa emoção, essa responsabilidade que ela sente. É sobre a urgência ambiental, sim, mas também é uma crise humanitária, né? E ela fala da impunidade que alimenta tudo isso. Enfim, a conversa completa é: nossa, uma aula passa por desafios da profissão, momentos marcantes, a relação com as fontes, a família, como o jornalismo mudou. É um material com um potencial enorme. Entrou um certo apito aí, né, que foi meio esquisito. Foi. Não entendi muito essa não. Mas enfim, eles agora estão ali resumindo o que foi, né? Vamos ouvir. O episódio narrativo que o pessoal está preparando. Fica essa reflexão, né? Como esse olhar atento, essa coragem de ir lá ver, continua sendo essencial. Com certeza. Rodrigo, Leonardo, e aí? O que vocês acharam? Essa nossa prévia aqui conseguiu pegar a essência do que vocês ouviram na gravação original com a Sônia? A gente quer saber a opinião de vocês. Eu tô um pouco assustado, Léo. Esse negócio de Rodrigo e Leonardo eu botei no prompt, né? Que Rodrigo e Leonardo iam ouvir o arquivo e tal. E ainda teve esse encerramento aí se dirigindo a gente. Deu um medinho agora essa parte final. Mas, cara, o que você achou aí no geral? Bom, eu não acompanhei a gravação da entrevista, mas eu acho que eles conseguiram fazer um resumo bem interessante, assim. Não sei o quanto é fiel. Foi bem fiel, bem fiel. Mas, assim, me convenceu. Me convenceu de que é um resumo, de fato, do que você pegou na entrevista com a Sônia. Eu tô assustado. Eu também. É. Eu achei que o jeito de falar também talvez seja a coisa que mais, né, salta aos ouvidos aí, né? Porque é isso, tem a respiração, tem a pausa, tem a concordância, tem até alguns vícios ali de linguagem. Então, por exemplo, naquela hora que entrou aquele barulhinho ali, aquele apitinho, uma falhazinha ali de arquivo, que dá para notar. Uma outra coisa talvez fique um pouquinho mais artificial, mas no geral achei bem convincente. E mais uma vez lembrando, né, cara, isso está começando agora, assim. Todas essas ferramentas vão se aprimorar nos próximos anos e a tendência é que em pouquíssimo tempo todas elas fiquem perfeitas, né? Pois é, imagina, cara, imagina. Não sei onde isso vai parar, mas assim, eu espero que a gente consiga fazer bom uso e que esses avanços não sirvam para, enfim, coisas ruins. Nessa entrevista da Sônia Bride, eu usei o ChatGPT para me ajudar a fazer a pauta da entrevista, né, no início. Eu pedi para o ChatGPT elencar ali reportagens e coberturas importantes que a Sônia Bride tinha feito e pedi para me indicar as fontes também. Então, ele me devolveu uma lista enorme de coberturas e cada uma com um link que poderia ser um link, sei lá, do Globoplay, onde tinha a matéria que ela fez, um link do Memória Globo, né? Alguns links do Memória Globo, que é um site. E eu fui nesses links, eu botei todos esses links nos favoritos e eu mesmo entrei nos links para ler e para fazer a minha pauta. Então eu usei como um ponto de partida para a pauta, para não perder ali nada que fosse muito importante. E a partir dali foi bastante útil para mim, assim. Claro que não foi assim, ele não fez a pauta para mim, mas me deu um começo ali para eu começar a minha pesquisa a partir de alguns lugares que ele já tinha me indicado. Agora, eu acho que você, no Torpor, você apertou mais esse parafuso aí, né, de usar o ChatGPT como uma espécie de assistente. Você já me contou algumas coisas, mas eu fiquei curioso para saber mais como é que foi essa tua experiência. Então, se você puder relatar, eu acho que isso pode ser uma coisa bem útil para quem faz podcast ou para quem faz reportagem, enfim, de como a inteligência artificial te ajudou nesse sentido. Bom, quando eu fiz a primeira temporada do Torpor, que a gente tinha o financiamento do Serrapilheira e da Fundação Gabo, eu tinha uma equipe contratada, né, pessoas para dividir as tarefas, né, enfim, eu tinha uma pessoa que
editava, eu tinha uma pessoa que cuidava das artes, uma pessoa que cuidava das redes sociais, e o meu trabalho era basicamente pesquisar e escrever, pesquisar e escrever. Mas quando terminou a primeira temporada e aí eu resolvi fazer esses episódios extras, virou Equipe, né? Virou a equipe de um homem só. Eu comecei pesquisando, né, minha pesquisa bibliográfica, minha pesquisa em jornais, pesquisa de artigos científicos, para ali burilando os temas mais importantes e tal. Fiz as entrevistas e a IA, ela entrou num momento ali do meio para o fim. Como foi que ela me ajudou? Quando eu me vi soterrado de informação, né, de referências, aí cara, eu preciso de uma ajuda. E como eu não tinha recursos para contratar uma pessoa para dividir comigo esse trabalho, eu quis experimentar a IA, né? E aí cheguei a testar o DeepSeek primeiro, Uhum. só que o DeepSeek ele me deu muita referência que não batia. Entendi. E aí eu fui tentar o ChatGPT. O ChatGPT ele não dá 100% de links e referências reais. Tem uma farrapada aqui e outra ali, mas o aproveitamento é maior. Como é que eu usei o ChatGPT? Passada essa experiência do DeepSeek de referências erradas, eu fiz um combinado com a IA. Eu falei, meu amigo chat, eu chamo ele assim, meu amigo chat, eu vou lhe abastecer aqui com a minha pesquisa jornalística. Aí eu mandei os PDFs das matérias de jornais, os PDFs dos artigos científicos, as transcrições das entrevistas que eu fiz e algumas anotações que eu tinha feito. Sim. Eu alimentei o bichinho, meu amigo chat. Aí eu falei, vamos começar a conversar sobre esta reportagem? Aí eu disse que era uma reportagem em áudio, a minha intenção com a reportagem era essa, aquela e tal. E aí depois eu abasteci a IA com os roteiros dos episódios anteriores do Torpor. E eu expliquei, com esses roteiros eu quero que você entenda o meu estilo de escrever e o tom que eu tenho trazido com esses episódios. Eu quero seguir isso, uma abordagem sobre substâncias que não seja moralista nem alarmista, que seja realista, que mostre que são substâncias perigosas, mas que são substâncias importantes para o tratamento de algumas doenças, né? Feitos esses combinados com meu amigo chat, a gente começou a conversar. A primeira coisa que eu pedi para ele me ajudar foi um esqueleto do roteiro. Aí ele vai dando as ideias e tal, umas eu gosto, outras eu não gosto, e aí quando eu digo, gostei desse caminho, mas pode melhorar tal coisa. Não gostei dessa sua sugestão, e se a gente colocasse tal informação, ou fosse por tal rota aí narrativa? Então, assim, eu conversei com a IA, né, e troquei ideias com a IA, só que eu não terceirizei tudo, né? A IA foi, de fato, um assistente. Ela me trouxe ideias boas, ela me trouxe ideias ruins, e eu, no final das contas, sempre fui dando o filtro. Falava, o que você está achando? Você acha que pode melhorar alguma coisa para ficar mais fluida? E às vezes ela dava sugestões boas. Mas nesse ponto aí eu tenho uma dúvida. A IA, nesse ponto, ela consegue ser crítica ao seu roteiro ou ela fica tentando te bajular, falando, não, tá tudo ótimo e tal, como é que é? Então, ela me bajulou. Ela me bajulou, mas eu falei assim, olha, eu quero que você seja sincero. Uhum. Eu quero subir o sarrafo da sua crítica. Eu quero que você, se tiver alguma coisa ruim, se tiver alguma coisa que não tá fluida, se tiver alguma coisa que você acha que pode funcionar melhor, por favor, me diga com todas as letras. Ele, sim, tudo bem. Mas ele era meio, porra, como é o Batista da escolinha do professor Raimundo, sabe? Sim. Não sei se todos os ouvintes vão pegar essa referência, mas eu lembro bem. O puxa-saco, né? Seu Batista! Senhor professor Raimundo, eu tô com esse ouvido aqui e esse ouvido daqui é as ordens do senhor. Obrigado. Sabe que o senhor me preocupa, né? Não preocupe. O professor Raimundo só me deixou muito feliz agora em saber que o senhor se preocupa comigo. Fiquei feliz. Mas assim, eu acho que, bem dizer, o roteiro é meu. O roteiro é meu. Só que assim, eu tive com quem dividir
algumas inquietações. E aí eu não sei se ela realmente ajudou ou se foi aquele efeito placebo, assim, né? De Perfeito. você dividindo com alguém, você se sente mais seguro com a sua ideia, né? O chefe da relação era você. Assim, você estava fazendo o roteiro, você pedia as sugestões, você acatava ou não, mas a palavra final era sua, né? Eu acho que no teu caso foi assim, né? Exatamente. E quando eu pedia sugestões e eu não gostava, eu dizia, ó, eu não achei legal, não. Quando eu terminei o roteiro, tive que pensar na divulgação das redes sociais. E aí ele me ajudou muito nisso também. Ele me ajudou a montar um cronograma de postagens. Eu falei, olha, o Torpor tem um perfil no Instagram, no TikTok, no Blue Sky e no Twitter. X seguidores em cada uma delas e tal. Eu queria que você me ajudasse a montar um cronograma de divulgação com sugestões de temas, com sugestões de abordagens em cada um desses dias. O lançamento vai ser no dia tal, 2 semanas antes eu quero começar a divulgação. E aí ele montou. 2 semanas antes você faz um post falando isso, isso e aquilo, e tal, tal, tal. Eu posso te dar uma sugestão aí de texto para o carrossel do Instagram, de legenda da postagem e tal. E aí a gente foi refinando, foi refinando. Ele me ajudou muito com isso, sempre numa troca, assim, nada foi terceirizado. Eu acho que muito pouca coisa que ele fez e eu publiquei sem mudar. E aí teve uma última aplicação do meu assistente, meu amigo Chat, que foi com as artes das postagens. Essa é uma boa questão. Pois é, na primeira temporada do Torpor, eu contratei uma ilustradora, excelente por sinal, a Mariana Tavares. A Mariana, ela fez um trabalho brilhante na primeira temporada do Torpor. Só que nesses episódios extra-temporada, sem dinheiro, eu não tinha como contratá-la de novo, né? E aí primeiro eu comecei a pegar os arquivos das ilustrações feitas para a primeira temporada para tentar dar uma mexida. Pro episódio dos Nitazenos eu até consegui. Pro episódio dos psicoestimulantes, eu pensei, eu acho que eu vou mudar. E aí, enfim, já tava pirando nesse fluxo aí da IA, e aí eu, vou tentar gerar ilustrações. E aí o que eu fiz? Briefei meu amigo ChatGPT ainda, é isso? ChatGPT. Sempre no ChatGPT. Eu subi as ilustrações da primeira temporada. Aí eu falei, as referências são essas. Eu quero uma ilustração que seja, ao mesmo tempo, sombria, mas com cores. A paleta da identidade visual tem as cores tal, tal, tal e tal. Referência de um abstracionismo expressionista, enfim. O próprio ChatGPT me ajudou a criar os prompts para ele mesmo. Isso é uma coisa que tem sido muito feita, né? Ele próprio ajudando a criação dos prompts, né? O prompt, para quem não sabe, a essa altura do campeonato, é o pedido que a gente faz, né? O texto que a gente escreve. E aí foi tentativa e erro, até eu conseguir chegar numas imagens que eu gostei. Tá dentro do manual de marca que a Mariana criou também. Eu gostei muito do resultado. Agora sim, se me perguntarem, você vai fazer assim para sempre? E eu responderia, se eu tiver dinheiro, não. Eu acho que quando houver dinheiro no projeto, para que as pessoas sejam remuneradas muito justamente pelos seus trabalhos, eu acho que é insubstituível. É muito difícil você fazer a máquina capturar o que você está pensando. É arte, né, cara? A arte é muito difícil. É arte, e é isso. Eu acho que nada substitui o cérebro humano quando se trata da arte, né? Não é o ideal, né? Não é o ideal. Acho que quando a gente tiver condição de compartilhar, né, de contratar pessoas, de remunerá-las por isso, eu acho que nada substitui o cérebro humano. Eu acho que isso aí resume bem, cara, o que a gente vem conversando aí nos últimos tempos e o nosso propósito aqui nesse episódio, né? Que era isso, é a gente refletir o que é possível dentro da vida real, porque é isso, a vida real atropela, mas eu acho que sempre com uma visão crítica do que está acontecendo, né? E não sair usando para burlar as coisas, enfim, acho que como tudo no jornalismo, e a gente está falando de jornalismo aqui, mas vale para tudo na vida, né?
E aí, Léo, se você topar, eu queria que a gente fizesse aqui nessa reta final, que é a gente tentar fazer uma última experiência aqui, ou uma brincadeira, que é tentar pedir pro ChatGPT fazer o título desse nosso episódio. E a gente pode abrir o ChatGPT aqui agora, pedir pra ele e a gente vê, mais uma vez, os chefes somos nós, né, Léo? A gente vai ver se a gente vai usar ou não. Sim. Mas a gente pode fazer essa brincadeira aqui em tempo real. E aí, quem tá ouvindo, eu juro que isso não tá combinado. Eu vou abrir o ChatGPT agora, a gente vai compartilhar a tela aqui. Vamos nessa. Então vamos lá. Eu vou dizendo aqui o que eu tô escrevendo, tá? Eu sempre dava bom dia, boa tarde, boa noite pra ele. É melhor ser educado, né? Boa noite, meu amigo chat. Vou fazer que nem você. Boa noite, meu amigo chat. Estou fazendo um episódio sobre inteligência artificial e o uso dela no jornalismo e na produção de podcast. Eu e Leonardo Aquino tratamos na conversa de... Aí vou botar aqui. Clones de voz, ajuda do ChatGPT como assistente de roteiro. Planejamento de redes sociais. De redes sociais e distribuição. E elaboração de artes, né? E elaboração de artes para divulgação. Você pode sugerir 5 títulos para esse episódio? Vou primeiro mandar sem nenhuma orientação de como a gente quer o título, né? Vamos ver o que vem e aí depois a gente faz um refinamento. Vamos embora. Vou ler aqui para vocês. Boa noite, meu camarada Rodrigo. Gostei da resposta. Que baita tema esse, hein? Aí já tá puxando o saco, mas tudo bem. Seu Batista! Vamos lá, os títulos sugeridos. Quem manda é a máquina? Interrogação. Todos são perguntas, tá? Seu podcast tem inteligência? Ideia de quem? A voz é minha? Com ou sem humano? Eu não gostei muito de nenhum, assim. Também não. Talvez o primeiro eu achei um pouco razoável. Quem manda é a máquina, ok, porque tem a ver com a discussão que a gente teve no fim, mas os outros eu não gostei muito, não. E o ChatGPT sempre ele faz, no fim, ele faz essa sugestão, né? Se quiser puxar para o lado dos usos práticos, dar um tom mais provocativo, posso refinar, que há umas opções com humor, crítica, mais focadas. Léo, você que está mais acostumado, o que você pediria agora para refinar? Eu pediria primeiro para ele dar opções que não sejam perguntas. Beleza. Estou botando aqui, dê opções que não sejam perguntas. Mais alguma coisa para esse refinamento? Pode puxar para o lado dos usos práticos e pode pedir uma opções com humor também, como ele está sugerindo. Beleza, então vamos ver o que vem. Fechado. Aqui vão algumas opções divididas em 2 blocos, como você pediu. Umas mais práticas e diretas, outras com toque de humor. Nas práticas e diretas, vamos lá, 5 opções. IA no bastidor do podcast. Muito ruim essa, né? Muito. Roteiro, voz e post. Tudo com IA. Péssima também. Como a IA entrou na produção? Do planejamento à publicação com IA. Podcast guiado por inteligência artificial. Tá muito ruim, né? Vamos lá, agora as opções com humor e leveza. Essa arte fui eu quem fiz. Entre parênteses, mentira. Essa eu já achei mais bem-humorada. Tem um robô me ajudando. A IA salvou meu episódio. Produzido por humanos com a ajuda da máquina. Essa voz não é minha, mas tá tudo bem. Ele deu algumas opções específicas ou da voz ou do texto, né? Que aí acho que no nosso caso a gente queria um título mais geral, que englobasse tudo, que não focasse só na voz, que não focasse só no texto ou só na arte, né? Tipo, essa arte fui eu quem fiz, mentira. Eu não acho um título ruim, não. Mas ele não diz o que é o episódio, porque a gente não falou só de arte, né? A gente falou de tudo. Eu acho né? que esse Tem um Robô Me Ajudando foi o que eu mais gostei. Não sei se já seria o título definitivo, mas acho que de todas as... Então vamos fazer o seguinte, eu vou botar aqui, gostei do Tem um Robô Me Ajudando. Pode mandar mais 5 opções com variações desse título. Vamos ver o que vem. E aí veio, o robô tá fazendo o trampo pesado, deixei pro robô resolver, produção assistida por inteligência, entre parênteses artificial, trabalhando com o robô do lado, dividir o roteiro com a máquina. Eu ainda acho melhor o Tem um Robô Me Ajudando. Hein? Também acho. Acho que essa segunda leva aí não... A segunda leva não entregou muito, não entregou muito. Léo, vamos tomar essa decisão aqui agora? Você acha que funciona esse título? Tem um robô me ajudando? Rapaz, dentro das opções ofertadas, essa foi a que eu
curti mais e que acho que é mais fidedigna a tudo que a gente conversou. Então pronto, você que está ouvindo, você já viu esse título, né? Porque quando você clicou no episódio ele já estava lá. Essa aí a gente vai dar esse crédito pro ChatGPT, a gente vai permitir que pela primeira vez um título de episódio do Vida de Jornalista seja feito pelo ChatGPT. Claro que a gente fez isso aqui muito rápido, né? A gente poderia ficar mais tempo aqui refinando, mas eu acho que como experiência aqui, como brincadeira, valeu a pena. Pelo menos uma coisa a gente aprovou aqui da inteligência artificial, né, Léo? Sim, sim, sim. Acho que foi bem interessante esse exercício, cara. Eu não. Assim, eu me considero um cara ruim de título. Eu tenho dificuldade às vezes, cara, para título. Mas o ChatGPT é tão ruim quanto eu. Mas eu acho que é isso. É uma construção coletiva de refinamento ali, e tentativa e erro, e a máquina uma hora certa, né? Léo, cara, primeiro, obrigado por você ter topado a gente gravar aqui. A gente tá num episódio num formato bem diferente do que eu costumo fazer no Vida de Jornalista e acho que faz parte também dessa ideia que eu tenho para essa temporada de testar formatos diferentes. Então a gente teve um episódio basicamente de conversa com algumas inserções aqui. Mas acho que faz muito sentido ser contigo esse episódio porque a gente tem conversado muito sobre jornalismo, sobre produção de podcast, a gente sempre troca muita ideia e agora a gente está fazendo isso aqui oficialmente no Vida. Então, uma honra ter você aqui de verdade, obrigado, boa sorte aí nos projetos. Mais uma vez vou reforçar aqui para todo mundo escutar o Torpor, para quem por acaso ainda não ouviu, vai lá, procura o Torpor, ouve os episódios da temporada, ouve os episódios extras, segue o Léo aí nas redes. E Léo, fica à vontade aí para deixar o teu recado final e obrigado demais por você ter topado. Que é isso, eu que agradeço, a honra é minha de participar do Vida de Jornalista aí, que já recebeu tantos jornalistas que eu admiro, né, tantas referências da profissão. Não sei se tenho roupa para estar ao lado deles, mas fico muito grato com o convite e muito feliz por ter feito essa conversa, né, compartilhar com a tua audiência coisas que a gente já conversa em particular, né? Assim, eu espero que as pessoas se instiguem aí com essa nossa discussão, com essa nossa conversa, que usem a IA com parcimônia nos seus projetos e que de repente até nas tuas redes aí, nas redes do Vida, tragam algumas dicas novas pra gente, né? Porque nós não somos experts, né? Nós somos curiosos. É isso. Sempre em processo de aprendizado. Então, vai que tem ouvintes do Vida que estão alguns passos na nossa frente, né? Certamente tem, né? Tem uma galera aí que já tá fuçando bastante esse assunto, né? Seria bem legal se você que tá ouvindo aí quiser deixar alguma dica, enfim, ou das coisas que a gente falou aqui, ou de outras ferramentas, tem tudo a ver, né, Léo? Tudo a ver, tudo a ver. Então fica o convite aí. Mais uma vez, obrigado, Rodrigo, aí pelo espaço, pelo convite. Eu queria agradecer a você que ouviu até aqui e espero que a conversa tenha sido útil para a sua rotina jornalística. Peraí, voltou a ficar estranho, né? Só que essa frasezinha aí anterior foi só uma brincadeira para bagunçar mais um pouco o seu cérebro, porque a frase não foi lida por um clone de voz, era eu mesmo, de verdade, imitando a entonação da inteligência artificial. Uma espécie de contra-ataque, né? A IA vive imitando a gente, então a gente também pode imitar a voz dos robôs vez por outra, não é mesmo? É isso, mas chega de confusão por hoje. Agora eu quero te fazer uma indicação de verdade. Se você tá nesse episódio é porque você se interessa em discutir o que vem por aí. Então agora vai lá ouvir o podcast Economia do Futuro, que é parceiro do Vida na Rádio Guarda-Chuva, um coletivo de podcasts jornalísticos com muita coisa boa para você escutar. O Economia do Futuro é apresentado pela jornalista Melina Costa e discute o futuro da economia, da produção, do consumo diante desse cenário de crise climática. Recomendo demais. Saindo daqui, você já procura aí no seu celular o Economia do Futuro. Combinado? Bom, o Vida tá de volta, vai ser uma temporada de episódios quinzenais, não é uma série fechada, então vão ser temas variados, com formatos variados. Em breve vai ter a Sônia Bride, como a gente já falou aqui, vai ter uma sequência aí de 3 episódios sobre ditadura, mas enfim, não vou ficar dando muito spoiler não. O fato é que quinzenalmente, às terças-feiras, vai ter Vida de Jornalista aí no seu fone de ouvido.
Se você gosta do Vida e quer apoiar o projeto de alguma forma, tem a campanha de financiamento coletivo no Catarse ou na Orelo. Você também ajuda muito espalhando o conteúdo do Vida por aí, marcando o Vida no Instagram, no TikTok, no Blue Sky. E se você quer contar as suas histórias em áudio ou tem uma ideia aí de podcast na gaveta, esse ano eu tô fazendo a oficina de podcasts com turma nova todo mês. São sempre 5 encontros online, passando por todas as etapas de produção. Planejamento, entrevista, roteiro, locução, edição, tudo. Então é só entrar lá em oficinadepodcasts.com para fazer a sua inscrição e compartilha a oficina por aí, porque o Vida não tem patrocínio, então eu dependo muito da oficina para pagar os boletos, né? Eu te encontro de novo daqui a 2 semanas. Um beijo, um abraço e até lá.